Eram famílias normais. Em casa, sentiam-se seguros. Eram achegados uns aos outros e felizes. Sabiam que estavam sendo vigiados, mas não tinham a mínima ideia do que iria lhes acontecer naquela noite. Анюша, ты можешь это закончить завтра? Хорошо, папа. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Садитесь. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы и члены вашей семьи подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность как активные участники нелегальной секты свидетелей Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселены, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о нас. Не волнуйтесь. Иегова будет с нами. Durante 3 noites em abril de 1951, essa cena se repetiu vez após vez por todo o território ocidental da União Soviética. Milhares de famílias cristãs, homens, mulheres e crianças, foram colocados em vagões de carga e exilados para a Sibéria. Essa deportação em massa foi um evento crucial de um ataque ideológico contra as testemunhas de Jeová que durou décadas. Um ataque que colocou sua fé sob prova. Hoje, as testemunhas de Jeová realizam suas atividades religiosas abertamente na antiga União Soviética. Elas pregam livremente, mas não foi sempre assim. Agora realizam grandes congressos religiosos. Mas, durante grande parte do século XX, o poderoso governo soviético estava determinado a eliminar sua organização. Por quê? Como as testemunhas sobreviveram e prosperaram no antigo território soviético? Para responder a essas perguntas, precisamos conhecer um pouco as testemunhas de Jeová e sua história.
O nome das testemunhas é baseado no nome bíblico de Deus, Jeová. No fim do século XIX, as testemunhas de Jeová já estavam ativas na Rússia. Em 1913, as autoridades imperiais deram reconhecimento à organização das Testemunhas de Jeová, autorizando-as a imprimir publicações e a realizar atividades missionárias dentro do Império Russo. No entanto, mesmo com essa autorização oficial, o clima religioso da época não favorecia o trabalho missionário. A religião oficial da Rússia era a ortodoxa cristã. Evidentemente, isso deixava pouco espaço para outras religiões na esfera religiosa da sociedade. Um segundo grupo de religiões era tolerado: os católicos, os batistas, os muçulmanos e os budistas. Existia também um terceiro grupo, as religiões intoleráveis, que incluía praticamente qualquer outra religião. Elas eram perseguidas, espionadas e, em geral, controladas pelas autoridades policiais. Poucos anos depois da Revolução Comunista, em 1917, o governo passou a ser intolerante para com todas as religiões. Nos anos 40, a União Soviética tinha se expandido para o oeste da Ucrânia, os países bálticos e a Moldávia, lugares em que moravam muitas testemunhas de Jeová. Com essa expansão, a União Soviética ganhou mais milhares de famílias de testemunhas. Daí, estourou a Segunda Guerra Mundial. Muitos cidadãos soviéticos foram presos em campos nazistas. Devia crer nisso. Portanto, era necessário combater a religião. Depois da Segunda Guerra Mundial, as testemunhas sofreram mais perseguição e as prisões aumentaram drasticamente. Eles nos interrogavam para descobrir quem eram os dirigentes da organização, quem eram os irmãos da liderança. Como eu não respondia, eles simplesmente me batiam. Batiam no meu rosto, aqui, no corpo inteiro. Todo dia era a mesma coisa. Era 1947 e eu tinha 19 anos de idade. Eu e outra testemunha de Jeová fomos mandados bem para o norte, na região de Kaisk. Fomos sentenciados a 5 anos de prisão. Os campos de trabalhos forçados eram realmente horríveis naquele tempo. Graçavam a anarquia, a fome, o frio. Quando fui presa em 1950, estava grávida de 5 meses. Assim, meu filhinho nasceu na prisão em 13 de agosto. Documentos da polícia mostram que de 1947 até 1950, 1.048 testemunhas foram presas.
Eram as testemunhas de Jeová que estavam em pior situação na Ucrânia e na União Soviética como um todo. Pressões contra a Igreja Ortodoxa ou outras organizações religiosas variavam, mas acho que a pressão contra as testemunhas de Jeová era muito mais constante. Mas prisões não pararam as testemunhas como as autoridades queriam. Elas viram que não adiantava prender-nos. Os idosos e as crianças não eram presos. Até mesmo as crianças pregavam. Assim, as autoridades decidiram encontrar um tipo de punição que isolaria totalmente as testemunhas de Jeová da sociedade. Em 19 de fevereiro de 1951, o chefe da polícia secreta, Abakumov, apresentou um plano secreto a Stalin. Todas as testemunhas de Jeová, incluindo crianças e mulheres grávidas, seriam exiladas. O plano recebeu o codinome de Operação Norte. Stalin o aprovou. De manhã cedo, lá pelas 5 horas, os homens do exército chegaram, armados com metralhadoras e cães de guarda. Mostraram documentos para meu pai que declaravam que nossa família, como membros da Organização das Testemunhas de Jeová, seria exilada para a Sibéria. Confiscaram nossa Bíblia, a última que tínhamos. Eu estava com medo e perguntei: mamãe, somos os únicos que eles estão levando? Ela disse: não sei. Centenas de famílias de testemunhas foram transportadas a estações de trem por todo o oeste. Os caminhões chegavam carregados. Eles vinham daqui, mas os vagões de carga ficavam do outro lado. Os 2 primeiros caminhões seguiram em direção ao vagão de carga. Uma das irmãs estava grávida e o comandante a insultou. Ele a xingou, zombou dela. E continuou assim. À medida que enchiam os vagões de carga, travavam as portas, vagão após vagão. As testemunhas foram arrancadas de suas casas e de terras que pertenceram a seus pais e avós por gerações. Deixavam para trás ricos campos e pomares em troca do terrível isolamento na Sibéria. Foram tempos difíceis para meus pais. Naquela época, a Sibéria era um lugar assustador e havia muitos problemas. Ao longo da história da Rússia, milhões de pessoas foram exiladas para a Sibéria sob várias acusações. Mas só as testemunhas de Jeová foram banidas indiscriminadamente como religião. O interessante é que receberam uma proposta para evitar a deportação. O homem encarregado da deportação de nossa família era uma boa pessoa. Durante bastante tempo, ele tentou persuadir papai a assinar um documento, renunciando à Organização das Testemunhas de Jeová. Poucas testemunhas, se houve alguma, aceitaram essa proposta. Visto que a conversa não produziu os resultados desejados, o comandante disse: está bem, então não tem jeito. Temos de deportar vocês. Toda a população das Testemunhas de Jeová da Ucrânia, da Moldávia e dos países bálticos foi deportada na mesma época. Foram todos juntos. Recebiam algumas horas para fazer as malas e eram colocados em vagões de carga e levados numa longa viagem à Sibéria. Colocaram até mais de 40 pessoas neste espaço. Aqui ficava um fogão onde tentávamos cozinhar. Até a metade da viagem, eles não nos deram nada para comer. Repartimos o que tínhamos, algo que pudéssemos esquentar. Os irmãos improvisaram um banheiro da seguinte forma. Encaixaram um balde num buraco que havia no canto. Esse era todo o conforto que podíamos ter naquelas condições.
Por 20 dias, os trens percorreram milhares de quilômetros, por montanhas e campos, dia após dia, noite após noite. Mas, apesar de tudo isso, nossos irmãos mantiveram um bom ânimo. Eles encorajavam uns aos outros. É claro que não ficavam sorrindo o tempo todo, mas não tinham medo. O bom ânimo das testemunhas não só as ajudou a consolar umas às outras, mas também surpreendeu seus captores. Eles sempre ficavam admirados de nos ouvir cantar. Diziam: por que estão tão calmos? Quem são vocês? Estão levando vocês a uma colônia de férias? Para onde estão indo tão calmos assim? E quando parávamos de cantar, os guardas vinham e diziam: por que pararam de cantar? Cantem mais um pouco. Se animavam só de saber que havia mais testemunhas nos outros trens. No começo, ouvimos cânticos apenas no nosso vagão, mas depois, à medida que outros trens passavam, descobrimos que também havia irmãos naqueles trens. Podíamos ouvi-los cantar. Vimos outro trem passar por nós. Tinha um cartaz que dizia: Testemunhas de Jeová. Daí, nós, 3 adolescentes, rapidamente fizemos o nosso cartaz e o penduramos fora do trem. As pessoas eram fortes, eram corajosas. A irmã que estava grávida deu à luz no vagão de carga. Vieram nos contar: olhem, mais uma testemunha de Jeová. A longa viagem desde o oeste finalmente terminou. Chegando à Sibéria, as testemunhas foram colocadas em assentamentos ao longo das linhas de trem. Foram informadas de que passariam o resto de sua vida ali. As autoridades locais providenciaram-lhes moradias, mas bem precárias. No início, tivemos de morar em barracas. Ali, meu primeiro filho pegou uma gripe e depois contraiu meningite. Ele acabou morrendo. Um ano depois, tivemos outro filho. Mas minha esposa teve problemas durante o parto. Ela precisava de uma cirurgia urgente. Eles a operaram, mas algo saiu errado. Ela sofreu durante 1 ano e então faleceu. Por fim, nos colocaram num lugar que tinha sido uma prisão. Era horrível ali, cheio de percevejos e baratas. Na Ucrânia, nunca tínhamos visto percevejos ou baratas. Obrigaram a maioria das testemunhas, homens e mulheres, alguns com 15 anos, a cortar árvores por ínfimos salários. Cortar árvores no inverno da Sibéria era desumano. Em minutos, as orelhas podiam congelar. Fazia frio, 40, 42, até 50 graus Celsius abaixo de zero. O trabalho era extremamente difícil. O tempo quente trouxe outros problemas. Durante o dia, havia muitos insetos, dos que dão ferroadas, e estavam por toda parte. Entravam na boca, você não podia nem abrir a boca. No ouvido, o rosto ficava tão inchado que não reconhecíamos uns aos outros. Eu me perguntava se algum dia eu poderia olhar livremente para o céu. Lembrávamos do tempo em que os israelitas estavam no Egito e foram forçados a trabalhar. Orávamos: Deus, fortaleça a nossa fé para que esse trabalho, que está além de nossas forças, não nos desanime. As congregações das testemunhas continuaram a se reunir apesar da estrita vigilância. Dávamos muito valor às reuniões porque elas nos fortaleciam, nos revigoravam.
É claro que as reuniões eram proibidas, mas nunca deixamos de realizá-las, não importava em que situação estivéssemos. Sob condições extremamente adversas, 5 ou 7 pessoas se reuniam à noite, ou às 6 horas da manhã. Um fato interessante é que havia um cachorro na vila que conhecia todo mundo e só latia para estranhos. Assim, quando o comandante da polícia aparecia lá, no outro lado da vila, o cachorro começava a latir. Era o sinal para escondermos tudo. A morte de Stalin em 1953 trouxe esperança de alívio, mas isso ainda demoraria. O novo regime seguiu o mesmo caminho. Nos prendiam e sentenciavam, alguns a 15, eu a 12, outros a 10 anos de prisão. A maioria das testemunhas foi sentenciada a campos de trabalhos forçados. Ali, perdiam a pouca liberdade que tinham como deportados. Não podiam esperar um julgamento justo. O veredicto culpadas já fora decidido. Sentenças de 10 anos eram dadas sem nenhuma base. Funcionários do tribunal choravam ao ver a injustiça, mas não podiam fazer nada. Era tocante. A polícia já dera a ordem. O tribunal nem examinava o caso. O sistema de campos de trabalhos forçados era conhecido como Diretório Geral de Campos, abreviado em russo como Gulag. Milhões morreram nesses campos por excesso de trabalho, rigores do clima e falta de alimentos. Terríveis experiências no campo moveram muitos presos a escutar a mensagem de esperança das testemunhas, o que levou alguns a se tornar testemunhas de Jeová. Fyodor Stepanov foi uma dessas pessoas. Ele passou fome e frio. Diariamente, via corpos sendo retirados do campo. Um dia, ele conheceu uma testemunha. Eu disse, a fé existe há muito tempo, mas não ajudou ninguém. Não existe fé verdadeira. Ele respondeu, a fé verdadeira existe sim, existe uma verdade. Então, ele me falou sobre o que está na Bíblia. Nesse meio tempo, Antonina Fieskova também tornara-se testemunha num campo de mulheres próximo. Um dia, pediram que ela pegasse publicações proscritas com uma testemunha no campo dos homens. Ela só sabia o seu nome, Fyodor. Meu coração disparou e eu pensei, que rapaz bonito. Eu olhei para Fyodor e ele veio até o portão. Ele apenas me cumprimentou e passou as publicações para mim. Sorrimos um para o outro e não dissemos nada de especial. Fyodor e Antonina começaram a se corresponder pelos meios secretos usados pelas testemunhas. Quando fui libertada, esperei por ele 2 anos. Daí ele veio e nos casamos. Bem, os 5 meses que passamos juntos voaram como 5 minutos. Então Fyodor foi preso de novo por possuir publicações das testemunhas. Como é evidente nos filmes de propaganda contra as testemunhas, autoridades ateístas fizeram um esforço especial em suprimir as publicações bíblicas. Muitas foram presas por distribuir tais publicações, consideradas falsamente de natureza política. As pessoas moravam aqui, eram cidadãs do país, mas não podiam expressar suas opiniões religiosas livremente. Não podiam suprir suas necessidades religiosas. Por isso, em certo sentido, eram estrangeiras dentro de seu próprio país. As testemunhas de Jeová também passaram por isso. As poucas testemunhas que no início não foram deportadas construíram abrigos subterrâneos para produzir publicações sem serem vistas. As pessoas talvez perguntem, o que o motivou a morar em lugares subterrâneos? Para ser sincero, foi o regime que existia na superfície que me motivou a viver em lugares subterrâneos.
Primeiro, reproduziam um original escrito à mão. Mas como a demanda estava aumentando, começaram a imprimir usando stencils e máquinas. Mais pessoas se tornaram testemunhas de Jeová e havia muitas novas congregações. Tínhamos de suprir publicações não só para a Ucrânia e a Moldávia, mas também para os na Sibéria. Quando o oxigênio diminuía dentro do abrigo, Nikolai descansava até que o ar se renovasse. Na realidade, não era um trabalho fácil. Durante 7 dias ou mais, eu não saía dali para nada. Mas dentro do abrigo, eu me sentia livre.